E aí, gente? Ainda tem 6. Éramos 17. Estou aguardando vocês, hein? Cadê o pessoal? Olha, enquanto aguardamos aí a doutora, vai convidando gente, viu? Que agora vai dar certo. Fé em Deus. Show. Doutora, já mandei o convite. Veja se já recebeu aí, se está ok. Quer que eu chame de novo? Vou cancelar aqui e chamar outra vez. Só para confirmar. Pronto. Hora da verdade. Agora vai. Agora tá. Agora tá. Tá Tá não. beleza? Tá não. Tu tá com dois Tu sons tá com dois ligados sons aí. ligados aí. Não. Tô só com meu celular, como eu faço sempre, e esse fone aqui. Não Olha, tá o quando no Não eu... tá computador, no não? computador, não? Não, tô não. É, a dica que eu dou pra você, quando ocorre esse negócio de retorno, eu não consigo resolver, o que eu faço é o seguinte: eu tiro o meu fone para não ficar me ouvindo, falo, 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 falo. Quando eu termino de falar, eu boto de novo para ouvir a pergunta. O O pessoal pessoal tá ouvindo tá bem? ouvindo Porque bem? Porque Eita, retorno de novo. tá. tá. Ele Reduz o também tá só volume Ele do com também tá som. só com alto-falante som. para diminuir o eco da Bora doutora. ver. Bora ver. O meu O meu tá um tá terço. um terço. Poxa, Manda ele botar. Bota mudo no teu Bota pra mudo ver. no teu pra ver. mudo? É, É, Mas coloca eu tô de mudo. fone. coloca mudo. É impossível. Não, no. Não, Ah, é no. porque tu é Ah, é porque tu o é o Eu tô de fone. anfitrião. anfitrião. Sim, manda ele. Ele não Ele coloca não botar coloca mudo. botar mudo. Ele não Ok. consegue Ele não mudo. consegue mudo. Ó, Mande ele, então, desligar o alto-falante dele. Ele tá com Ele fome, tá não com é fome, não é eu tô com fone. alto-falante. Tô com fone. Ó, vou É. botar mudo aqui. Vou botar mudo conforme ele tá pedindo, ok? Tá Vê saindo, se resolve. o som tá saindo do computador dele, pergunta. Ele disse que tá só com. Só tá saindo no fone. O meu. O eco meu continua, pessoal? Tem outra pessoa com o celular na sala, doutora. Pessoal, eu tô falando sozinha agora. Eu não estou me ouvindo. Para vocês fica bom? Aí, deu certo. Então a gente vai fazer isso quando. Aí, é o teu aparelho. Alguma coisa aí. Melhorou. É. Então, bora lá. Agora a gente já sabe o segredo. Faz a pergunta de novo para quem chegou novamente. Vamos lá. Eu vou abrir para fazer a pergunta e depois eu fecho de novo aqui e a doutora fala, tá? A pergunta que eu fiz a ela foi a seguinte: como é que foi essa história dela ir migrando como advogada para perto da área condominial? Como é que ela se aproximou, escolheu se especializar e atuar mais na área condominial? Essa que foi a minha pergunta para ela. Vou fechar de novo. Pessoal, mais uma vez, obrigada. Obrigada pela audiência. Obrigada aí por voltar junto com a gente, né? Meu coraçãozinho para vocês. Eu já me apresentei, mas vou fazer novamente aqui, né? Para ficar salvo. Eu sou Robéria Moraes, para quem não me conhece, sou advogada, sou palestrante, sou escritora, sou empreiteca e sou apaixonada também por a área condominial e por vocês, porque é uma troca de experiência, uma troca de conhecimento constante e isso enriquece demais e me deixa muito feliz. Como eu comecei? Na verdade, eu não comecei diretamente no mundo condominial. E eu até ensino, né? Eu digo, olha, a habilidade com a lei, com técnicas de condomínio é apenas uma das habilidades que o síndico deve ter. E sem perceber, eu digo que é Deus que trabalha na minha vida, eu fiz justamente esse itinerário. Comecei na faculdade, no primeiro período, eu já entrei no grupo de extensão da faculdade, que se chama Adoção de Preso. Nesse grupo, a gente desenvolvia técnicas de lidar com o público, né? De lidar com, na verdade, os júris, porque a gente tinha que convencer os jurados de que aquela pessoa dali deveria ser inocentada. Então, a gente fazia oratória, era muito bom, era apaixonada por essa área. Logo na sequência, aí eu fui para a parte, fazer estágio no PROCON, era o PROCON estadual, e eu fazia estágios daí. Comecei a desenvolver habilidades de negociação, né? Também tratando com o público, entendendo a demanda das pessoas.
E durante esse tempo daí que eu já estava estagiando, né, no caso, na adoção, e depois entrei no ProJuris, na outra faculdade, que eu mudei de faculdade aí no tempo, né? E fui para o Procon, e eu vendia Natura, né, para me bancar aí noutra cidade. E vendendo Natura, eu desenvolvi técnicas tanto de vender mais, como também de não levar calote, né? Eu tinha que cobrar, eu tinha que estar lá cobrando para poder receber, que tinha gente que literalmente eu tive que correr, sabe? Eu estava na casa da pessoa, vi ela descendo num ponto de ônibus que era próximo. Aí quando ela me viu, ela correu. Aí eu corria atrás dela, ela corria mais. Eu digo, ei, eu tô lhe vendo, viu? Aí ela fez, não, foi sem querer, que eu pensei que eu fosse não sei o quê. Aí eu digo, mulher, pelo amor de Deus, estava correndo de mim, não faz isso não, paga meu dinheiro. São coisas que acontecem. E assim foi, né? Foi no Procon, depois eu fui para mediação e desenvolvendo essas habilidades de tratar com as pessoas, de negociar. E também, em conjunto, que eu vendia Natura, eu tinha que auxiliar nos serviços do condomínio, tanto que eu morava, como também os arredores. Então, assim, eu fui sem perceber. Ah, não, era condomínios de pequeno porte, condomínio de fato, não era condomínio de direito. Mas o trabalho, para quem trabalha aí com condomínio de fato, sabe como é. Existe, tem uma demanda, e também trouxe a experiência e me enriqueceu bastante. Só que ainda não tinha me atentado, né? Não tinha aí virado a chave para direito condominial. E na cidade também que eu estava, que era Caruaru, a capital do forró, lá está começando agora, né? Essa questão de direito condominial, de prédios, né? Algo novo que ainda está crescendo. E assim foi. Quando eu me formei, fizeram uma proposta para eu prestar assessoria continuada para um empreendimento lá, referência, e eu aceitei. Aí foi quando a chave virou. Aí eu comecei aí, de fato, trabalhar e me especializar no condomínio e venho nisso até hoje. Deixa eu abrir o microfone aqui e fazer minha pergunta. Esclarece para o pessoal aí qual a diferença entre condomínio de fato e condomínio de direito. Bora, bora. Condomínio de fato é aquele condomínio que ele, como eu posso dizer assim para vocês? Fato, o nome já diz, é aquele que a realidade é um condomínio, ou seja, tem uma pessoa que administra, tem ali o rateio das despesas, né? Então ele de fato ele existe ali. Só que ele não tem documentação nenhuma, ele não tem muitas vezes registro junto ao cartório, ele não tem uma convenção, ele não tem uma convenção, um regimento interno, ele não faz eleição para síndico, geralmente é assim, quem quer ser síndico? Ah, tu quer ser, pronto, tu é o síndico. Aí o recebimento dos valores é feito geralmente em mãos ou na conta do próprio síndico, né? Então, assim, ele de fato, você visualiza que existe um condomínio, né? Tanto estruturalmente como na dinâmica. Entretanto, ele não tem um registro ali efetivo. E o de direito, né, é o que existe tanto a estrutura como também o registro. Ele é regulado, né? Ele é formalizado. Aí tem convenção, tem regimento interno, geralmente, acontece de não ter também, mas no modo geral, tem CNPJ, tem conta própria do condomínio, ele existe de direito, ele é todo formalizado, ele é formal. Show. Eu queria saber, dentro da sua experiência, como é que tem sido as demandas, as principais demandas judiciais vindas dos condomínios, as três principais, assim, e queria também saber se isso tem mudado ao longo do tempo, se essa composição dessas três tem se alterado, se a pandemia teve algum impacto disso. Fala um pouco aí pra gente disso. Demandas judiciais ou demandas no sentido amplo? Judiciais. Judiciais. Olha, eu posso dizer que atualmente, eu vou fazer de agora para trás, né? Atualmente, eu estou tendo muita demanda, tanto na questão de vícios construtivos, como também de crimes cometidos contra o síndico.
Eu até costumo brincar dizendo o seguinte, né? Lembra que eu comecei falando que eu fazia parte de um projeto de adoção, né? E lá a gente trabalhava justamente com crime, né? Saí, aí eu digo, né, que eu saí do crime, mas o crime ele ficou me perseguindo até hoje. Aí eu digo, pronto, já que ele fica aí, então eu vou voltar a falar de crime. E é um assunto que está muito recorrente, né, que é os crimes cometidos contra o síndico, que a gente chama crimes contra a honra, que é a difamação, a calúnia, a injúria, principalmente a difamação, né, que o pessoal não tem nenhum pudor de chegar lá nas redes, né, em aplicativos, e desce o sarrafo no síndico, pensa que o direito de se expressar, ele não tem nenhum limite. E ele tem limite, sim. Eu posso dizer que todos os nossos direitos, ele tem uma limitação. O da propriedade na nossa casa tem uma limitação. A gente não pode fazer o que quer, na hora que quer, não pode fazer barulho do jeito que a gente bem entender, não pode colocar em risco o vizinho, a segurança, a saúde, o sossego. Então, o nosso direito de propriedade tem limite, nosso direito de falar tem limite, e as pessoas não entendem. Ah, não, estou me expressando, eu tenho direito, sabe? E extrapola e comete crime. Então, estou tendo demanda aí, né, desses crimes. A gente até tenta resolver, e eu ensino isso para os síndicos, que a melhor forma de resolver é fazendo com que a pessoa se retrate, reconheça o erro, porque tanto ela entende que errou, como serve de exemplo para os outros que estão ali, né? Mas, assim, acontece de não quererem se retratar, acha que está certo e vai para a justiça. Aí tem muita demanda desse sentido. Vem vícios construtivos, né, que, assim, tem coisas que até eu me deparo e digo, nossa, não tinha percebido que era um vício, né? Então, vícios construtivos. E, voltando aí, principalmente era a cobrança, que eu tinha muito, mas parece que a gente, no que vai trabalhando, se especializando, aí vai mudando, vai aumentando o nível, né? A complexidade, né? Então, hoje a gente tá assim, antigamente era mais assim, cobrança, as demandas que a gente tinha com a construtora conseguia resolver de forma amigável, e hoje está mais assim. Eu fiz um vídeo há algum tempo e várias pessoas curtiram bastante e depois vieram conversar comigo no privado, né? Sobre a postura que eu adoto quando algum tipo de calúnia, alguma acusação grave que acontece principalmente no ambiente público, uma assembleia, por exemplo. Eu acredito, e depois queria ouvir sua opinião, que a violência, assim, a difamação e tudo mais, ela, assim, tende a ser uma escalada. São pequenas permissões que você vai dando, daquele tom ríspido, subir um pouco mais, aí você, né, não reage àquele palavrão ou àquela agressão, e aquilo vai escalando até tomar uma proporção realmente que precisa da intervenção da justiça. Então, o que eu sempre defendo é que as pessoas assim, se posicionem de uma forma simples, utilizando os recursos que a justiça fornece, do diálogo e tudo mais, mas não permitindo que essa escalada aconteça. Então, o exemplo que eu dei no vídeo que eu fiz foi de como é que eu me posiciono numa assembleia quando eu sou acusado de alguma coisa. Graças a Deus, só aconteceu uma vez. E, assim, durante a assembleia, quando eu fui acusado, na mesma hora eu parei a assembleia e disse assim, por gentileza, seu nome completo CPF. A pessoa me deu o nome completo CPF, eu virei para o secretário e virei assim, olha, favor, gentileza, fazer constar em ata que o seu fulano de tal, CPF tal, acusou o síndico disso, 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 responderá judicialmente pela sua acusação. E continuei a minha assembleia tranquilamente, sem entrar no embate. E isso não apenas fez o cara congelar, como desanimou todas as outras tentativas de abordar o assunto dessa forma agressiva, né? Então, eu queria saber se lhe parece que essa seria uma forma adequada de lidar com uma situação como essa. Olha, eu acho que você copiou, porque é exatamente isso que eu falo. As minhas palestras, inclusive, é nesse sentido, né? Eu tenho uma palestra exclusiva nesse assunto, que eu falo que é a jornada do crime, né?
que ela começa com um simples desrespeito. E ela vai aí para uma contravenção penal, depois ela vai para o crime, e não demora muito para esse crime, que geralmente é um crime aí contra a honra, que é uma injúria, uma difamação, uma calúnia, não demora para ele ir para um crime mais gravoso, que seria, no caso aí, a ameaça, seria uma lesão corporal, né? Então, a lesão corporal, ela não nasce de repente, ela não começa de repente. Se você for fazer um estudo dos casos, é uma escalada mesmo. Eu nomeei de jornada, né? É uma jornada do crime. E no caso que você trouxe aí das assembleias, eu tenho uma estratégia, né, que eu adoto em todas as assembleias, né? Quando é uma assembleia que eu vou, eu já levo o meu slide. E também converso com o pessoal. Vocês têm alguma coisa preparada? Se tiver, me passa, que eu já misturo com o meu, então misturo o que eu tenho aqui com o seu, certo? E eu costumo fazer a abertura, né? Eu faço questão de fazer. E eu já começo colocando o terror mesmo, assim, né? De uma forma muito sutil, muito elegante, né? Eu até levei, na última assembleia que eu tive agora sábado, eu levei o estagiário, né? Meu estagiário, e disse, olha, eu quero que você entenda aí a dinâmica, preste atenção em tudo. Aí ele fez, eu disse, entendeu por que eu estou fazendo isso? Ele disse, sim, que é para ter aí o contato com as pessoas. Eu digo, exatamente, porque ela vai gerar aí, né, uma proximidade, vai gerar um respeito, né? Eles vão ver que eu não estou aqui, que é para impedir ninguém de falar, porque no mesmo condomínio já disseram assim, a gente vai para a Assembleia fazer o quê? Se a advogada não deixa a gente falar. Aí eu chego cedo, aí, não, mas a gente... Aí, nessa Assembleia última, né? Aí disseram assim, não, doutora, mas eu não vou, eu vou falar lá na frente. Eu digo, fala. Não, mas vai atrapalhar. Eu digo, não, você pode, você tem o direito de se manifestar, desde que seja de forma educada, civilizada, sem ofender ninguém, né? Então, assim, eu começo já no início colocando o terror, assim, sutilmente, finamente, né? Dando uma desentendida, né? Eu digo, ó, pessoal, eu vou mostrando, ó, aqui, tá vendo? Pronto, essas aqui são as normas de conduta, tá bom? Ó, aqui, ó, para falar é 1 minuto. Todo mundo tá de acordo que é 1 minuto para se expressar. Todo mundo todo, digo, pronto. Eles concordam, entendeu? Aí, ó, aqui, quando for falar, levanta a mão, certo? Aí eu vou vendo aí a vez, e quando terminar eu passo, e assim a gente vai. Aí o pessoal tá certo. Aí eu vou passando as normas de condutas, porque eles concordam, e lá na frente eu puxo a orelha deles se eles não seguir. E fecho com chave de ouro, com o artigo de lei, dizendo que tumultuar a Assembleia é crime, né? É um tipo de crime, né? Que na verdade é uma contravenção, mas eu não faço questão de explicar isso daí, não. É um crime que é passível de pena de prisão e multa. Aí na hora eu digo assim, pessoal, essa parte é porque minha apresentação é padrão, vocês são muito educados, a gente não vai ter esse tipo de problema, eu sei, mas como é de praxe, eu vou ler aqui, ó, o artigo, tá vendo, ó, tumultuar a Assembleia, pena de prisão ou multa, tá bom? Então, vamos pro próximo, vocês entenderam direitinho, sabe? Eu digo, padrão, mas eu dou um enfoque, coloco o terror, fica os anjos. E tem condomínio, inclusive, que eu baixei a guarda, tem condomínio uma vez que eu baixei a guarda e tumultuaram. Eu fiquei tão revoltada comigo, tão revoltada. Porque, assim, o pessoal pensa que é só falar. Não, mas você tem que ir com um telão, você tem que fazer a projeção disso daí, tem que estar com o microfone, porque é muito importante na hora do tumulto, para você chamar a atenção. Vou até contar uma resenha de um tumulto, que o pessoal não estava tumultuando por querer, porque tem condomínio que eles provocam um tumulto que é para impedir a continuidade da Assembleia. Só que essa Assembleia era eram pessoas bem humildes, um monte de senhorzinho, sabe? Tudo ali confuso, sem entender o que estava acontecendo, e começou todo mundo a falar. E eu, pessoal, 1, 2, 3, vamos votar, 1, 2, 3, aqui comigo. E eles lá, conversando entre si, começou aquela, sabe? Aí eu peguei o slide, saí votando, aí eu botei lá,
Aí teve um que olhou e fez, pronto, a advogada agora que a gente chamou para ajudar, a gente vai prender a gente. Vê se pode uma coisa dessa. Mas eu sei que depois, quando ela disse isso, todo mundo parou assim, olhou assustado pro slide, aí... Eu digo, pessoal, vocês querem falar? Vocês podem, mas um por vez, porque senão eu não entendo. Então, assim, já bota o terror, que é para poder eles entenderem que não é para tumultuar. Não é para tumultuar. Olha aí, gente, que dica assim, espetacular. Exatamente a estratégia que eu uso também. Você deixar claras as regras de conduta da reunião antes dela começar. E já dá logo o recado. O que vai ser aceito e o que não vai. Eu quero mandar um cheiro. Deixa eu. Eu quero mandar um cheiro aí para... Estou vendo aqui um monte de pessoas que admiram, um monte de profissional, que vem aí o da Nex Auditoria, vem Ana, vem Carlos, vem Alisson, Sônia. Ó, um cheiro para todo mundo aí. Newton, satisfação ter vocês aqui conosco nessa noite. Eu reforço esse agradecimento, a presença de todos aí. Ainda dá tempo de mandar um aviãozinho para mais gente. Vocês já viram que na primeira dica você já resolveu um monte de problema de vocês. Imagina as próximas que vem aí. Já já a gente vai entrar no assunto que tem a ver com aquele livro que está ali no cantinho, ali do lado da cabeça dela. Tá vendo ali, ó? Verdinho? Olha ele aí. Show Inadimplência. Vocês estão aqui na live com a doutora Robéria Moraes, que é autora desse livro aí. E o nome já diz exatamente qual é o tema, né? Show Inadimplência. E eu queria começar conversando um pouquinho mais sobre esse tema, né? Entrar um pouquinho no tema de inadimplência. E a minha primeira pergunta é um pressuposto que eu tenho utilizado e que tem funcionado bem. Eu parto do pressuposto que uma parte importante da inadimplência nos condomínios, ela tem a origem na falha comunicação e conhecimento do processo todo de cobrança. Ou seja, vários síndicos que eu faço mentoria ou entrevisto, eu pergunto a eles, vem cá, qual é o dia do vencimento da sua cota condominial? Eu falei, dia 10. E cobra como? Um boleto. Beleza. Se a pessoa não pagar, o que acontece? Ela recebe a notificação. Com quantos dias? Aí ele já começa a ter dúvida. Eu acho que são 10 dias. Tá. Quem envia a notificação? Eu acho que é administrador, é o porteiro, não sei. Aí começam as dúvidas. Tá, e se ele não responder positivamente sua notificação, o que acontece depois? Eu acho que ele recebe outra notificação. Com quantos dias? Quem emite? O que acontece? Aí as pessoas não sabem. Se o síndico não sabe qual é o processo de cobrança que vai até a última instância, que no caso é a possibilidade do leilão do imóvel para quitar essas dívidas. Se ele não conhece o passo a passo, os detalhes pormenores, imagine os condôminos. Então, isso daí, no meu entendimento, é algo que gera uma quantidade desnecessária, vou chamar assim, de inadimplência, né, que extrapola muito aí a questão do esquecimento, ou assim, de um período financeiro difícil que a pessoa está passando e tal. Queria saber a sua opinião e quais são os outros fatores que influenciam. Você é certeiro até demais, né? Incisivo, né? Faca tramontina, corte rápido. Bem assim. É imprescindível ter aí uma régua de cobrança. É imprescindível, sem sombra de dúvida. É imprescindível também que essa régua daí seja de conhecimento dos condôminos. Na realidade, os condôminos, eles têm que estar sempre muito bem informados. Isso ajuda na inadimplência, isso ajuda na gestão. Aquela taxa que você não consegue aprovar ajuda. É imprescindível isso daí, certo? E vocês treinarem ele também. Um exemplo, só apresente reclamação se vir acompanhada de uma solução, de uma sugestão de solução. Isso assim, nada de repente. Nesse condomínio mesmo que sábado foi a assembleia, eu levei brindes para eles, no final as mulheres eu dava abraço, mas não foi sempre assim. Antes eles queriam me matar, entende? Então assim, começa difícil, você tem que ser forte, tem que ser firme, mas você tem que ter um procedimento ali muito bem definido para que eles entendam e eles sigam aquilo dali.
E, no mesmo modo, é a reclamação. Vocês têm que treinar eles a reclamar, mas a reclamar certo, né? Tem que reclamar certinho. A inadimplência é a mesma coisa, tem que ter um padrão, tem que ter aí uma régua de cobrança, né? Tem que ter um compliance, né? Que nada mais é do que procedimentos. Tem que ter. E, no caso aí, para chegar na perda de um imóvel, né? Lógico que sempre vai começar, se não começar em seu condomínio, eu recomendo que inicie assim, através de procedimentos extrajudiciais. Tanto para você mostrar sua boa vontade em resolver o problema, como também para diminuir custos, tempo de recuperação de crédito. A forma extrajudicial sempre é mais viável, né? Inclusive, o judiciário, cada vez que está mais instável, a gente encontra situações que a gente olha assim e faz, como assim? Não estou acreditando que ele negou, sabe? De intimação, de o juiz proibir o oficial de fazer citação por meio eletrônico. Aí você olha assim e faz, sim, mas na própria vara aqui já faz, fazia, a gente descobriu e proibiu o oficial de fazer. Sim, mas por lei pode. Não, doutora, é porque tem que ter um telefone celular específico para isso, da vara, não, pago pela vara. Eu digo, se o oficial está fazendo, pelo amor de Deus, minha gente. Aí, enfim, é cada um, isso assim é o mínimo, né? Mas tem cada decisão que você olha assim, você só falta morrer. Você olha assim e diz, pronto, eu vou me matar agora, porque eu não sirvo mais para nada, né? Você olha assim e você, não, para quê? Então, assim, é muito instável. Então, começa pelo extrajudicial. Tem que ter também no extrajudicial procedimentos, eu falo procedimentos, sempre eu faço esse movimento, porque realmente é uma escalada. Começa com aviso, depois vai a notificação extrajudicial. No seu condomínio, se houver a possibilidade de realizar, por exemplo, corte de água, implante de uma forma correta, para não ter aí algum problema, algum prejuízo para o condomínio, né? Com aí o suporte de uma assessoria jurídica. Aí, se for o caso, corte de água, e vai seguindo. Chegar no momento que você não vai ter mais outras medidas extrajudiciais e vai ter aí que judicializar. Busque também um advogado especializado na área, porque não é difícil a gente encontrar, por exemplo, advogados que entram com ação de cobrança, para vocês entenderem a diferença. A ação de cobrança é uma ação que ela começa, vou assim dizer, do zero. Você vai discutir se aquela dívida existe, o juiz vai dar uma sentença, depois, com essa sentença, que é um título executivo judicial, você vai executar o débito, você vai, naquele momento, cobrar o débito, né? Aí o primeiro despacho será pague. Então, você passa por todas essas etapas para chegar nessa parte que o juiz diz assim, pague. E, no caso do débito de condomínio, né, que é um título executivo extrajudicial, você não precisa entrar com a ação de cobrança e passar esse tempo todinho aí para poder o juiz dizer que pague. Basta você entrar com a ação de execução. Então, é imprescindível que você procure uma assessoria jurídica para ele adotar aí a ação que seja mais benéfica para não perder tempo, né, e não ser mais custoso para o condomínio. Na ação de execução, quando ele dá o primeiro despacho, já dizendo, pague em 3 dias, certo? Se for aí na justiça comum, ele, no despacho, já determina, inclusive, os honorários sucumbenciais, que vai ter os honorários contratuais mais os sucumbenciais. Se você pagar dentro dos 3 dias, tem um desconto aí no sucumbencial, né? Então, tem isso, não pagou, aí vem aí prazo para embargar a ação. Se não embargou, aí vai começar, né? A gente pede, por exemplo, que faz uma busca aí em contas. Se não tiver, a gente já pede para executar o bem, porque às vezes é inútil a gente ficar buscando outros bens e outras formas de pagamento, porque tem também por lei, né, uma ordem de preferência. Só que a gente já pula dinheiro e vai para o bem, porque, né, para não ficar aí pedindo procedimentos e procedimentos, não chegar onde a gente quer, que é o êxito da ação. Aí, deixa eu ver, estava onde? Estava na questão da busca, né? Se tiver dinheiro, ótimo. Se não tiver, a gente pede do bem. Aí vai
o juiz determina que vai lá, faça a avaliação, determina aí a penhora e começa o procedimento, né? Vai primeira, segunda e depois abre aí para arrematações diretas. E eu costumo sempre dizer para o meu, né, o devedor, né, que o devedor, na verdade, não é um inimigo da gente, é uma pessoa que às vezes está passando por um problema, né, enfim. Então, eu busco ajudar. E mesmo fazendo a cobrança, eu informo para ele as consequências e todas elas são reais. Eu digo, olha, veja só, eu vou ser bem sincera para o senhor. O senhor disse que não tem dinheiro de jeito nenhum, certo? Certo. Se o senhor deixar do jeito que está, o que é que vai acontecer? O juiz vai mandar pegar o seu bem e vender. E vai vender com desconto. Então, se o seu bem hoje vale 100 mil, o senhor vai ter ele vendido aí pelos 50 mil, no mínimo, né? Depende aí a ordem, como é que é, mas eu coloco assim, que é uma média, né? Ele vai ser vendido aí pelos 50 mil e vai desses 50 mil abater todo o débito que o senhor tem, todo ele, e se sobrar alguma coisa, aí é convertido para o senhor. Aí ele fica arretado, né? Não pode, eu paguei não sei quantos mil, né? Eu digo, pois o senhor vai perder, mas é meu bem de família, só tenho isso. Vai perder, vai perder. Né? Eu vou até fazer uma live com a doutora Kalina, e ela é uma arrematante profissional, ela fica louca atrás dessas oportunidades. Ela, pessoalmente, já conseguiu, inclusive, arrematar imóveis com 80% de desconto. Quando ela falou para mim um imóvel que vale 100 mil, ela conseguiu arrematar por 20 mil. Eu digo, por que tu não me falasse também que eu comprava? Ela digo, oxi, e a locação é filé, você chega lá, tá pegando? Tá pegando aqui? Você chega lá, não tem placa de aluga, não, é tudo locado. Alta demanda, se você disser que vai vender no outro dia por 100 mil, tem comprador. Aí eu digo, não tem mais não. Ela faz, hoje todo mundo tá louco lá, querendo comprar, atento para ver se aparece outro. Então, assim, veja, você compra um imóvel, vou dizer aí que pagou 100 mil e é vendido por 20 mil. Já pensou? É uma dor, mas acontece. Mas acontece. Ó, tem uma pergunta boa aqui do ADV Rael Cordeiro, advogado Rael Cordeiro. A pergunta dele é a seguinte: a ação de execução é válida também para condomínios de fato? Condomínios de fato. Não, nesse caso daí não vai existir um título executivo extrajudicial, que seria a ata da Assembleia, né? Agora, é sempre importante analisar o caso concreto, porque tem condomínios que eu já prestei assessoria, que ele é de fato, e eu disse, ó, começa a instituir. Então, assim, a depender de como é que foi fazendo, como é que foi regularizando, às vezes ele não tem lá o registro junto ao cartório, mas começou criando uma convenção, regimento e tal. Então, possa ser que eles tenham um título executivo. Se houver, então entra com ação de execução. Se não houver, aí pode ser desde a ação de cobrança, como também a ação monitória, que ela é um rito especial, então ela é mais rapidinha do que a ação de cobrança. Aí dá uma analisada no caso concreto. Às vezes, pronto, tem um condomínio mesmo que teve uma situação aí. Deixa eu ver se eu posso contar. Eu vou contar para vocês. Teve uma situação que a síndica, era de fato o condomínio, e a síndica, ela começou, ela administrando, né, era na conta dela, e ela não teve nenhum controle e gastou dinheiro. O pessoal percebeu que estava havendo, né, essa situação e pediu para ela entregar o condomínio, ela entregou, e ela disse, ó, não tenho nenhum real, certo? E eu estou devendo aqui aproximadamente, era um condomínio pequeno, né? Uns 8, 10 mil. Veja, só de um ano, que foi quando o pessoal conseguiu fazer o levantamento. Mas ela estava um ano para trás, que ninguém sabe, é uma incógnita, né? Aí ela disse, ó, aproximadamente, ela disse, acho que foi 5, mas eu acho que faltam uns 3. Eu sei que o pessoal fez o levantamento, eram uns 10 mil por aí. Aí eu orientei, eu disse, ó, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão chegar nela, vai pegar, fazer um acordo extrajudicial para ela pagar esse valor, nananã, e vai fazer com que ela assine o termo e 2 testemunhas assinam. Pronto. Com esse documento daí, eles, nesse momento, estavam com um título executivo extrajudicial, certo? Não pautado no inciso 10, certo? Mas
aquele que diz que é um documento com assinatura de 2 testemunhas. Aí ele entra agora com a ação de execução. Não precisa ir nem para de cobrança, nem para uma monitória. Então, assim, tem que analisar realmente o caso concreto, mas no contexto geral é isso. É ação de cobrança monitória. Show. Eu queria entrar no que eu acho que é um pouco o conteúdo também do seu livro, que assim, são os tipos de devedores, tipos de Tá com a inadimplentes. carinha aqui. Você recebeu até um pedido de casamento aí, não sei se você viu, passou aí. Quais são os tipos mais comuns de inadimplentes e como é que você tende a lidar com cada um deles? Eu costumo até brincar, né, com os tipos de inadimplente, né? Vou passar de uma forma mais descontraída, né? Tem aquele esquecido, né, que ele simplesmente esquece de fato mesmo. Você quando manda aí um aviso de débito, ele, eita, eu vou pagar agora, sabe? Ou então ele mesmo, ai, esqueci. Ou então ele mesmo, no prazo aí de 30 dias, faz o pagamento sem receber nenhuma cobrança, né? Que a gente chama esse daí, que é o inadimplente, formalmente falando, é o inadimplente, que é de impontualidade. É aquele que atrasa, mas não passa aí os 30 dias, né? É a impontualidade, né? É o esquecido, para descontrair. Tem também o de estimação, né? O inadimplentezinho do meu coração, né? Que é aquele que sempre está devendo, mas sempre está pagando. Né? Eu tive alguns desses que lembram até o nome, porque eu já sabia. Passava 1 mês, 2 meses, aí 3 meses eu ligava, opa, olha, acumulou, já tem 3 boletos. Eita, doutora, manda aí o boleto. Não pedia desconto, não pedia nada, pagava tudo. É assim, sabe? Eu acho que tem uma pessoa que eu percebi que é a dinâmica do trabalho dela. Não sei se ela recebia bônus, alguma coisa. Aí quando ela recebia, ela pagava. Às vezes eu nem ligava. Ela ligava e dizia, eita, manda aí os boletos, tem 2, tem 3, tem 4. Eu nem me preocupava. Né? Tem inadimplente assim, que eu digo que é o de estimação. Tem um conto mais. Esses aí eu amo, de estimação, porque ele sempre está me dando no horário, né? E tem o quanto mais, que é o que ninguém quer. Esses aí é que é realmente o problema do condomínio. Porque esses aí, olha a Anaís acabando de rir, tem no condomínio ninguém quer, que é o quanto mais, que é o que começa a dever, vai acumulando aí dívida de anos, quando paga, aí, tipo assim, faz um acordo, né, paga uma, paga 2, pronto, volta a inadimplir de novo, né? Aí esse geralmente é que a gente leva para execução, esse que geralmente perde o apartamento, né? Então, esse daí é o quanto mais, é o que sempre está devendo e não paga. Né? Porque uma coisa é dever e pagar. Tipo assim, junta 3, paga tudo. Junta mais 3, paga tudo. Outra coisa é dever, paga uma perdida, faz um acordo, não cumpre com o acordo e vai juntando aquela bola de neve. Né? Esse daí é o terror dos condomínios, ninguém quer. Né? Aí os mais comuns são esses aí. De forma geral, como eu lidou com ele, depende muito do caso concreto. Né? Agora, o que eu sempre recomendo é que as pessoas devem entender que o problema é a dívida. Então, é a dívida que tem que ser combatida e não o devedor. Né? A gente, muitas vezes, o pessoal tende a ligar para o devedor de forma áspera. Ah, ele está devendo, está errado, já está errado. Está devendo, está errado. Ele sabe disso daí, ele se sente mal por isso. A gente não precisa fazer com que ele ainda se sinta mais mal. A gente cria um atrito, uma resistência. Não, vá, acolha a pessoa, diga a situação do condomínio, o porquê que é importante o recebimento. Às vezes eles querem só reclamar, você escuta um pouquinho, né? Você deixa eles falar, mas você puxa para onde você quer. Né? Sempre pontua as questões. Né? Teve, inclusive, uma assembleia, aí chegou lá no meio da assembleia, né? Que uma das questões que eu falo muito da inadimplência é a insatisfação. Nesse condomínio, o pessoal estava reclamando porque não tinha nenhum ambiente para as crianças brincarem, né? Aí ela disse, olha, eu pago o condomínio, meu filho não pode correr no corredor, ela não pode ficar aqui na garagem, né? Na garagem, né? E tal, aí eu escutei, como é o nome da senhora?
Era fulana. Eu digo, oi, dona fulana, olha, deixa eu dizer para a senhora uma coisa. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Foi o meu caso. Olha, quando eu estava mudando de cidade, o que foi que eu fiz? Eu procurei um apartamento que tivesse um espaço para criança, que eu tenho 2 filhos, certo? Porque é o seguinte, eu tinha que fazer isso antes de locar. Se eu fosse fazer depois, se eu for reclamar depois para o síndico, ele não vai resolver, porque a estrutura já está montada. A senhora me entende? Aí o síndico disse, nessa hora eu pensei que tudo ia desandar, que a coisa ia começar, sabe? Aí eu disse, aí veja só, de toda maneira, o síndico sabe da necessidade, ele também se preocupa e ele está trabalhando já para fazer uma quadra poliesportiva para vocês. Só que a gente esbarra em algumas questões, que vai desde financeiramente, que precisa de recurso, e não é só a senhora ou que tem criança que vai pagar, é todo mundo. E tem aí a questão do recurso, tem a questão do coro para aprovação. O seu apartamento ainda tem garantia, tem a questão de estrutura, local. Aí eu saí numerando um monte de coisa assim. A senhora conseguiu me entender? Aí ela, não, entendi, calou, né? Aí, que era para fazer um levante também, que era para o pessoal começar a criticar o síndico, né? Aí na hora, né, depois a gente saiu, aí ele fez, naquela hora eu pensei que fosse desandar, meu Deus do céu, eu comecei a suar. Agora a senhora pegou ela e ficou, tome, 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 ele imitando que era eu socando ela com as verdades, né? Porque o pessoal muitas vezes não diz a verdade. E na cobrança, quando eles vêm, e até na Assembleia mesmo, aí eu pego com todo um jeitinho, né? E coloco a verdade. Por quê? Para eles terem a consciência. E você também receber, né? Não adianta só você cobrar, eles virem com uma coisa e você ficar calado. Ah, esse juro é abusivo! Eu digo que é um legal. É 1% só. Mas já está 50% do valor da dívida. Eu digo, é porque a senhora está devendo 5 anos. Aí é 1 por mês, 50%. Não, mas está errado. Eu digo, bora fazer assim, eu vou mandar uma jurisprudência para a senhora entender direitinho. Aí se a senhora tiver com dúvida, a senhora me manda, eu vou esclarecendo para a senhora, bora? Entendeu? Então assim, eu vou quebrando a resistência, sabe? Tratando bem a pessoa. Se ela vir com grosseria, de vez em quando eu dou uma mordida também, entendeu? Porque você tem que falar a língua da pessoa que é para poder ela baixar. Então assim, o jogo de O cintura é jogo de muito cintura é muito na hora que a pessoa na está hora que a pessoa tratando está com eles, né? tratando com eles, né? Gente, vocês estão vendo aí, é um misto de aula com consultoria. Vocês pegarem metade dessas dicas aí e aplicarem, vocês estão vendo quantas confusões vocês vão conseguir dirimir. Pague não. O povo é ótimo aqui, olha. Obrigada aí Olha só. pela interação. Show, eu que agradeço também, viu? Olha, nós estamos já nos aproximando da 1 hora de conversa aqui, fluiu que eu nem vi o tempo passar, e eu não gosto de extrapolar demais aí não, a não ser que todo mundo queira, se quiser continua, por mim a gente continua. Mas eu queria abrir aqui agora o espaço para a doutora Robéria falar aí dos cursos que ela tem, das aulas, dos produtos, enfim, o que você tem para oferecer para as pessoas e como é que elas podem chegar lá. Pessoal, eu tenho como propósito de vida fazer com que a gestão do síndico seja uma gestão tranquila. Infelizmente, a gente encontra os síndicos aí sofrendo, né, perturbado, e eu não aguento ver isso, sabe? No mesmo modo que o meu percurso levou até aqui, eu passei um bom tempo vendo essas situações e até sem saber como ajudar. E chegou no momento que eu virei a chave e digo, não, isso não é normal. Né? Tem alguns síndicos, inclusive, que chegam para mim e dizem assim, todo síndico tem fama de ladrão. Eu digo, não, comigo não. Comigo ele não vai ter fama de ladrão. Pode acabar com esse negócio. Né? Então, o síndico é um profissional, ele merece respeito. Então, o meu objetivo de vida é isso. E eu percebi que eu para alcançar, não adiantava eu guardar para mim, né, o que eu aprendi até aqui. Eu tenho que compartilhar. Foi por essa razão que eu escrevi um livro, né, trazendo um pouco da minha vivência, um pouco da minha experiência. Quem comprou ele sabe que ele é muito didático. Ele traz exemplos práticos, né, porque é justamente isso. Nem sempre o síndico tem uma formação aí acadêmica.
e a gente quis falar para todo mundo, né? Então, todo mundo que lê vai entender e vai pegar e colocar na prática, porque a gente traz exemplos práticos, né, de como colocar todo o conhecimento aí na rotina do condomínio. E agora a gente também está lançando um curso, né, que é o curso de cobrança. Esse curso de cobrança daí, ele vem aí justamente do show inadimplência e principalmente do seguinte, vou até colocar assim, tem gente que diz, doutora, não, mas o meu condomínio tem garantidora. Eu digo, beleza, a cobrança, ela não é só cobrar, você tem que cobrar e o síndico tem que fazer sua parte, certo? Porque é o seguinte, no que está cobrando aqui, está dando os sinais do débito. Pode ser uma insatisfação, pode ser algum problema junto ao condomínio. Então, o síndico tem que estar atento a essas questões que levaram para a inadimplência e tem que fazer sua parte para se melhorar como gestão, para aquele ruído na comunicação parar, para aquela taxa que quer aprovar, ele conseguir fazer isso daí, aquele reajuste de cota ordinária sair. E às vezes isso não acontece porque o síndico não está atento a essas questões do condomínio. Então, o nosso curso, ele nasceu com isso, né? Que é um mix de técnicas de cobrança, enfim, toda essa dinâmica daí da cobrança, já em conjunto com como o síndico tem que trabalhar em conjunto. Se for com o escritório, se for com uma garantidora, se for na administradora, ou se for ele pessoalmente, né? Ele vai fazer as duas funções. Mas se não for pessoalmente, aí aqui vai fazer o papel de ligar, aquele papel de campo, diretamente com o devedor, né, quanto à dívida, e o síndico vai fazer o papel dele, que é de saber a raiz do problema e trabalhar nela. Então, o nosso curso ele vem com essa pegada. Tá, estão pedindo aqui para mostrar o livro e para dizer onde é que compra e como é que faz para fazer o curso. Se ele é online, presencial, enfim, dá uma dica aí para gente. Ó, esse daqui é o livro, tá? É o Show Inadimplência. Eu escrevi em parceria com a doutora Caroline Pio. Ele é da editora Boni Juris. Eu estou vendo que o Carlos está participando. Eu não queria dizer não, mas ele tem um bônus aí. Quem quer comprar com o bônus dele tem um desconto aí de 10%, 15%, tem um desconto bom. Então, vocês podem ir aí no Carlos. Carlos, fala aí, se você tiver. Certo? Ele tá aqui, que é o Fale com o Síndico. Ele tem um bônus. Vocês podem comprar com esse bônus ou entrar diretamente no site da Bonijuris. Se vocês colocarem no Google Show Inadimplência, ele já aparece lá em cima. Aí tem... Uma vez eu fiz uma busca para alguém e eu vi que ele vende na Saraiva, enfim, nessas livrarias online. Aí, inclusive, estava com promoção. Ela estava fazendo com promoção. Aí, ó, o Carlos falando. Ó, tem uma pergunta aqui do Galvão Marcos Aurélio. A doutora faz consultoria para assembleias? Sim, é o que eu mais faço. Tem vezes que eu vou só para a assembleia. Porque, sim, teve aí um colega, desculpa, eu não vi teu nome, bota aí um eu aí pra gente saber que foi você, que perguntou assim, quando a assembleia já começa tumultuada, o que é que a gente faz? Tem assembleia que realmente é assim, você já sabe que vai dar confusão, porque os ânimos já estão muito quentes, né? Já está assim, muito agitado o condomínio. Aí a gente já faz um trabalho para a assembleia, né? Que vai desde do material, de estrutura, né? E tem situação, inclusive, né? Pega aí, nota essa dica, que a gente envolve até a polícia. A gente liga para a polícia para ela ficar de sobreaviso ali aos arredores do condomínio, né? A gente informa isso na assembleia, que é para eles começar a baixar os ânimos e não ter problema, né? Então, assim, quando você já sabe que o pessoal já está pronto para a confusão, aí você também já vai pronto, que é para botar eles no lugar. Adorei essa. Principalmente aquela assembleia que a imediatamente anterior teve briga, quebra-pau, confusão. Já avisa logo, ó, os homens estão aqui fora. Qualquer coisa. Já pede o CPF, Adorei. Ai, meu Deus do céu. Sim, e para contratar a sua consultoria, como é que faz? Entra onde? Faz como? Vai no meu direct, né? Manda um oi.
Lá no meu Instagram também tem o número do meu WhatsApp, aí pode falar comigo, né? É basicamente por aí. Tem o meu site também, mas eu uso pouco. Mas o pessoal me procura mais realmente lá no Instagram, né? Aí encontra o meu telefone lá, meu WhatsApp, já clica no botãozinho, já vai direto pro meu WhatsApp, aí fala comigo, oi, doutora, eu digo, oi. Eu fico, certo, aí eu peguei lá no WhatsApp, lá no Instagram, eu digo, certo, bora lá. Aí vai no Instagram, que já tem lá o WhatsApp, ou então pode falar diretamente comigo no direct também, resolve. Se os cursos. Certo, o lançamento. Veja, pessoal, ele tá. Eu tenho os presenciais, né? As oficinas que eu faço presencial. Só que eu vou lançar esse online. Então, agora, em dezembro ou janeiro, eu vou estar abrindo aí o carrinho, certo? Então, vocês fiquem atentos. Eu vou começar aí a pegar aí os e-mails, vou fazer também vou dar uma amostra, né, do curso gratuitamente. Aí participa, também vou dar alguns benefícios para quem participar aí do Esquenta, né? Participar aí do gratuito. Aí fiquem atentos e logo na sequência eu já lanço ele completo aí com tudo que vocês têm direito. Perfeito, Fizeram maravilha. a cobrança Fizeram aqui, a ó. cobrança aqui, ó. Qual é? Diga. Doutor, o síndico está autorizado a traçar e aplicar um plano de adimplemento de ofício através de um parcelamento de débitos ou precisa de autorização dada pela Assembleia? Deixa eu ver, Doutor Cordeiro, né? Cordeiro, né? Real É. Cordeiro. Real Cordeiro. É o Doutor, Cordeiro, eu Doutor. acho. isso. Doutor, olha, como bom advogado, depende. Mas é sério. Realmente depende do que ele vai implantar. Por exemplo, se for um corte de água, vai ter que passar em assembleia, né? Não vai ter como. Se for alguma coisa que traga algum ônus, tem que passar em assembleia. Agora, se não, se for coisas mais simples, de notificação, né? Aí não precisa. Depende muito do caso concreto, o que já vem na convenção, o que já foi aprovado antes, o que ele vai alterar, o que ele vai implementar. Aí realmente tem que ser o caso concreto. Tem situações que não precisa, mas tem situações que realmente é necessário. Perfeito. Gente, estamos realmente chegando no final. Se você ainda tem alguma pergunta que você quer que seja respondida pela doutora Robéria, corre, digita rapidinho aí que nós já estamos encerrando. Deixa eu ver, passar aqui, míope do jeito que eu sou, para achar essas letrinhas, meu Deus. Vamos ver aqui se tem alguma outra pergunta. Tem um falando aqui que é um Uni. Eu acho que Eu é acho uma que empresa é uma de empresa de cobrança. Eu também Eu trabalho também com trabalho vocês, com vocês, dando aí o suporte e fazendo suporte e fazendo treinamento. treinamento. Ele fala que é para Ele correr fala de que é para correr de garantidoras. garantidoras. Corro de Tem uma- garantidora, não é a melhor forma de tratar inadimplência. Isso. Isso. Esse meu Vocês querem amigo que eu me Lawrence. Quer que eu me manifeste? Queremos! Pessoal, tudo no condomínio é uma análise, é um estudo do caso concreto, né? Tem condomínio que contrata a garantidora e resolve o problema. Então a gente tem que ter, principalmente como profissional, como advogada, tem que ter a mente aberta. Realmente tem garantidoras no mercado que não vale a pena, entra, não faz a cobrança, sai do condomínio deixando o condomínio complicado, com débitos, enfim, fica pior do que estava antes. Realmente acontece. Tem garantidoras que ela vai lá, entra, faz a cobrança. Então é o caso concreto e vê a necessidade do condomínio, porque tem gente que bota porque tá na moda, achou bonitinho e não é necessário, não precisa. Você olha assim e fala, não, aqui não precisa. Só que tem condomínio que está numa situação financeira tão ruim, né, que precisa. Aí o pessoal fala, mas doutora, eu vou colocar aqui, a gente já está sem dinheiro. Eu digo, não tem quando você está com câncer, que você já vai morrer, e você não tem que fazer um tratamento muito agressivo, você tem que pagar um preço alto para ver se você sobrevive, pronto. Então, aí você vai precisar fazer isso porque o seu condomínio já está nas últimas. Então, é necessário.
Agora tem situação que o condomínio está bem de saúde, tem uma inadimplência saudável, né, assim, dentro do razoável, aí realmente não se faz necessário. Então tem que realmente olhar o caso concreto do condomínio, a necessidade, e principalmente olhar a empresa que vai fazer a garantia, porque não adianta só a necessidade do condomínio e você colocar uma empresa ruim, né? Tem que analisar cuidadosamente essas duas situações. Tá? Isso, abri. Tá funcionando. Tá. Deixa eu ver aqui. Tem mais uma pergunta. Cadê? É do Marco Aurélio Galvão. Como é a contratação para condomínios? Ah, certo. Ah, certo. Marcos aí bem participativo. É simples, pessoal. Como eu falei, basta quem me segue no Instagram, vai lá, fala no direct, pega meu WhatsApp. Vem muita indicação também de outros síndicos, né? Aí entra em contato, pede uma proposta, a gente envia uma proposta aí para vocês, fala aí, faz uma reunião se for o caso, mostra a dinâmica de trabalho da gente, porque assim, eu costumo dizer que o diferencial da gente é que a gente de fato entra e faz o trabalho preventivo, de verdade. Não é aquele fazer de conta, não é só falar, não. Ele de verdade. A gente faz o trabalho preventivo. A exemplo, né, a forma preventiva que a gente trabalha, a gente fica sempre perguntando para o síndico o termômetro. Olha, uma coisa que a gente faz bastante, por exemplo, olha, quais foram as principais multas desse mês? Aí o síndico manda lá uma relação. Aí, a partir daquilo, a gente começa a trabalhar com comunicado, com informativos. Se a gente vê a necessidade, a gente faz aí uma reunião, não é assembleia, faz uma reunião que é para escutar os moradores, que é para eles botar para fora aquilo que eles estão sentindo, sabe? Então, assim, a gente faz um trabalho de fato preventivo, então a gente marca uma reunião, apresenta para o pessoal, né? E depois é só fechar o contrato, assinar e tá tudo certo. Maravilha. Pessoal, nós estamos encerrando já já. Eu queria pedir duas coisas. Primeiro, que você digite aí de 1 a 10 o que você achou dessa live de hoje. Top demais. Bota aí sua nota. A segunda coisa que eu quero dizer é o seguinte. Queria convidar todo mundo a participar de um evento que eu fui convidado aí pela Condoconta, tá? Que é uma empresa de produtos financeiros para condomínios. E ela está promovendo uma maratona da gestão financeira condominial. São 3 dias de participação gratuita, tá? Então, se entrar lá no perfil da Condoconta, você vai encontrar. No dia 29 vai estar o doutor Ricardo Carpá, né, apresentando lá uma palestra super bacana. No dia seguinte, a gente vai ter a síndica profissional, que é a Larissa Lacerda. E no dia 1º de dezembro, eu vou estar fazendo a Masterclass de encerramento, que é sobre a interpretação dos demonstrativos financeiros. Como é que você lê aquilo, interpreta, extrai informações que vão se transformar em decisões. Né? E é uma carência muito grande que eu vejo nos síndicos. Então, a minha recomendação, você entra lá no perfil da Condoconta, faz a sua inscrição gratuita e tem esses 3 dias de informação de alta qualidade para quem quiser se desenvolver mais aí como síndicos. Tá bom? Bom, gente, eu queria agradecer demais aí, em nome da doutora, meu nome, a participação de todos. E eu vou encerrando aqui a minha participação, deixando que a doutora faça aí a sua despedida, os seus agradecimentos, deixe as suas últimas palavras. Pessoal, agradeço demais aí, nota 1000, nota 100, a participação de vocês, muito obrigada. Eu fico muito feliz com isso, né? Vocês moram no meu coração sem pagar aluguel. Muito obrigada a todos pela audiência. E o recado que eu tenho para vocês, né, para finalizar, é o seguinte. Eu comparo, acho que nem está aqui, tá não, não ia mostrar. Eu comparo o síndico, a jornada do síndico, com a de Alice no País das Maravilhas, né? Onde o País das Maravilhas é aí o condomínio, né? E a gente às vezes pensa que País das Maravilhas é um ambiente ali surreal, mega power maravilhoso e bom. E não, na verdade ela está ali crescendo, evoluindo, passando por provações, por desafios. A mesma coisa é a vida do síndico, né? Ele está ali no condomínio, sendo
provado e melhorando com os desafios. Ele está aprendendo, ficando mais forte, né? E, por vezes, o síndico ele tende a achar que não é capaz de fazer alguma coisa, de cometer algum feito. Ele se vê diante daquela dificuldade dos condôminos que estão impondo para ele, né? Assim como Alice também achou que não fosse capaz de matar o monstro que tanto estava perturbando ela, né? E eu digo para você o seguinte, síndico que está aí com a gente, né? Todo mundo que está aí, porque a gente também, independente de ser síndico, advogado, né? A gente passa por esses desafios na nossa vida, né? Quem trabalha com condomínio passa por esses desafios. E eu digo o seguinte, você é capaz, você é capaz. No mesmo modo que a Alice achava que não era, e ela conseguiu matar um monstro, você também consegue matar um monstro, você consegue resolver o problema que está tirando o seu sono, né? Finalizo dizendo o seguinte, né? Tomando como referência aí um livro milenar, que é a nossa Bíblia Sagrada, e lá diz o seguinte, que Deus diz o seguinte, tenha força e coragem. É isso que vocês têm que ter para enfrentar os problemas e conseguir vencer. Ave Maria, para todo mundo dormir aí, refletindo, iluminado, maravilhoso. Live long and prosper, né? É isso aí. Exatamente. É isso aí. Doutora, olha, gratíssimo pela sua participação, pelo seu compartilhar aqui o seu conhecimento, suas experiências. Foi extremamente valioso, o pessoal adorou aqui. E eu já deixo aqui um convite para uma próxima ocasião, a gente bater mais um papo aqui, porque foi realmente maravilhoso. Muito obrigado, viu? Agradeço demais pelo convite, foi uma satisfação estar aqui com vocês. Valeu, galera. É isso aí. Encerramos por hoje. Boa noite a todos. Tchau. Tchau.